Seu Deus, Martinho Lutero tirou livros da Bíblia. Mentira, foi a sua santa, imaculada, venerada, sei lá o que, igreja que colocou livros a mais na Bíblia Sagrada. Na verdade, essa questão dos livros apócrifos vai além da Igreja Católica Apostólica Romana e Lutero. Aliás, essa questão tem um contexto histórico que se inicia bem antes da existência desses dois. E é sobre isso que se trata esse vídeo. Para que a gente possa contextualizar melhor, vamos voltar no tempo e lembrar que após Salomão, a nação de Israel foi dividida entre dois reinos, Reino Sul, Judá, e Reino Norte, Israel. Sendo assim, há duas linhas do tempo, uma para cada reino. Nós vamos tratar somente a linha do tempo de Judá, porque ela está mais próxima da história dos apócrifos. Uma vez que em 722 a.C., Israel foi tomada por Salmaneser V, rei da Síria, e anos depois foi lançada ao esquecimento, quando o Império Assírio desapareceu. Por outro lado, mesmo após a queda do Reino do Norte, o Reino do Sul ainda aguentou alguns anos a mais. Claro que lendo o profeta Daniel, por exemplo, nós vemos que Judá acabou caindo também. Então nós vamos partir daqui. Enquanto os conquistadores de Israel foram os assírios, o Reino do Sul experimentou da força babilônica. Num primeiro momento, nós vemos a Babilônia expulsando os egípcios da Palestina, e com isso Judá, que pagava altos tributos ao Egito, passa a ser submisso a Nabucodonosor. No entanto, essa submissão dura muito pouco, e após 4 anos dá uma louca no rei Jeoiaquim de Judá, e ele se rebela contra o rei da Babilônia, que por sua vez reage e cerca Jerusalém, dando início assim à destruição oficial de Judá e as primeiras deportações ao cativo babilônico. Passam-se os anos e agora é a vez de um outro império entrar em cena. Seriam os persas, sob o comando de Ciro, que cerca a Babilônia e quase sem nenhuma dificuldade a toma. Assim agora a Palestina é anexada ao Império Persa. E é interessante porque Deus permitiu que Ciro tomasse o poder, pois como um político beneficente, ele permitiria que os exilados retornassem para suas terras. Nós podemos ler sobre isso nos livros de Esdras e Neemias, por exemplo. Cabe lembrar que Malaquias provavelmente pregou a palavra de Deus durante o tempo de Neemias. Dessa forma, Malaquias seria o último profeta a trazer informações históricas do Antigo Testamento que alguém tenha realmente vivenciado aquilo presencialmente. Também é nessa época que os judeus estão sob o domínio persa que vemos Ageu e Zacarias como os principais profetas que pregavam a palavra de Deus durante o reinado de Dario, pai de outro rei persa chamado Xerxes, mencionado no livro de Ester pelo nome de Assuero. Enfim, Judá ficou como vassalo dos persas até 333 a.C., quando um homem chamado Alexandre o Grande decide sair para conquistar o mundo. A partir de então, a Palestina é anexada a esse novo império greco-macedônico, que vem crescendo cada vez mais. A questão é que após a morte de Alexandre, todo o domínio do seu império se dividiu em 4 ramos. E um desses ramos, o que tem a ver com o nosso tema, era o que se referia ao Egito, que acabou sendo governado pela dinastia ptolemaica. Dinastia Ptolemaica, ou Dinastia dos Ptolomeus. Dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que vão sucedendo um ao outro no trono. Ptolomeu foi o nome adotado por esses soberanos que governariam o Egito de 303 a 30 a.C. Tem esse nome por conta do pai fundador dessa dinastia, Ptolomeu. O segundo na linha de sucessão era Ptolomeu Filadelfo, filho de Ptolomeu I. E por conta da sua grande admiração pela literatura, ele mandou que fossem recolhidos livros por todo o mundo e guardados nas bibliotecas de Alexandria. Estima-se que essas bibliotecas chegaram a abrigar em seu acervo mais de 500.000 volumes literários, acadêmicos e religiosos. Ptolomeu estava tão decidido a ter um exemplar de todos os livros do mundo, que mandou vir de Jerusalém 72 homens sábios e hábeis, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, para que pudesse traduzir os manuscritos judaicos para o grego, que era a língua oficial daquela época. Esses 72 homens, segundo a tradição, levaram 72 dias para concluir esse trabalho. Por esse motivo, essa tradução grega ficou conhecida como a tradução dos 70, ou Septuaginta. Foi a partir desse momento que as adições ou alterações no Antigo Testamento começaram a aparecer, para só mais tarde serem reconhecidos como parte desse
segundo cânone da Bíblia Sagrada, aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, Tiago, mas a Septuaginta foi aceita pelo Sinédrio do jeito que ela estava. Mais ou menos. Na verdade, ela foi aceita pelo Sinédrio Judaico de Alexandria, que não tinha tanto zelo com a palavra de Deus como o Sinédrio Judaico na Palestina. Os judeus de Alexandria, eles já estavam imergidos na cultura helenista daquela época, e por isso não se importavam tanto em acrescentar, tirar esses livros à tradução grega, por exemplo. Assim sendo, nós vemos que esses livros apócrifos, na verdade, simplesmente foram acrescentadas por conta do interesse de Ptolomeu Filadelfo e a sua paixão pela literatura. Ou seja, basicamente o que aconteceu foi, senhor Filadelfo, além dos escritos do Antigo Testamento, nós também encontramos esses outros escritos dos judeus. O que nós fazemos com eles? Sei lá. Traduz, acrescenta aí, eu não vou ler de qualquer jeito. Nos próximos vídeos vou falar mais sobre o que aconteceu em seguida e o surgimento dos Macabeus. Me segue aí para você não perder nenhum desses vídeos. Que Deus te abençoe e até o próximo.